Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós acabamos de ler, e é Jesus quem está falando, né? Aqui, se a gente fizesse um exercício, não muito difícil, de raciocínio, a gente vai perceber que Jesus está falando de uma viagem. Ele está falando de um caminho a ser percorrido. Jesus está falando que nessa terra nós somos peregrinos, que nessa terra nós somos viajantes. E nesse pensamento, Jesus está dizendo para nós que o nosso destino final não será a sepultura. A sepultura pode até ser o destino do corpo, mas o destino da nossa alma não será a sepultura. E porque o destino da nossa alma não será a sepultura, Jesus está dizendo para nós, nesse texto, olha, você não tem escolha, você vai ter que percorrer um caminho. A sua escolha está no caminho, mas terminar a carreira você vai ter que terminar. De uma forma ou de outra. Cedo ou tarde, irmãos, em 10, em 20, em 50, em 100 anos, todos nós aqui estaremos diante de Deus. Todos nós. Nenhum de nós vai escapar desse dia. Então, o que Jesus está chamando a nossa atenção aqui nesse texto é, olha, um dia, a sua escolha, a escolha que você fez durante a vida, vai revelar para você qual vai ser a sua eternidade. Então, enquanto você está nessa caminhada, enquanto você ainda está na carreira, né, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, escolha bem, escolha o melhor caminho. E o que Jesus está falando para a gente aqui é que a nossa vida, ela não é como, não sei quantos aqui já andaram de metrô, mas quando você vai para São Paulo, e vai andar por São Paulo, o melhor transporte público em São Paulo é o metrô. É o mais rápido, você não enfrenta engarrafamentos, você não corre riscos tão altos de ser assaltado, então o melhor é o metrô. E o metrô tem uma coisa interessante, você entra em uma das estações, as estações são subterrâneas, você entra em uma das estações e você pode descer em qualquer subestação e entrar novamente em outro metrô, no mesmo sentido que você estava, ou no sentido contrário. Em São Paulo existem várias cores de linhas, todos na mesma estação. Então você pode entrar na linha azul, na linha vermelha, na linha amarela, decidir para onde você vai. Tem algumas linhas que só vão até o Jabaquara, tem outras linhas que vão até o estádio do Corinthians, mas o que é interessante é que naquele transporte, ou naquele caminho, você pode parar a hora que você quiser, descer, simplesmente mudar o trilho e pegar um trem, pegar um metrô no outro sentido. O que Jesus está dizendo para nós aqui é que na vida, nem sempre isso vai ser possível. Na vida, muitas vezes, nós vamos entrar em um trem e nós não conseguiremos sair dele. Nós não teremos a oportunidade para descermos desse trem, atravessarmos o trilho e entrarmos no trem que está indo para o outro sentido. E Jesus está nos dizendo, cuidado, não é fácil você consertar uma escolha. Cuidado, não é fácil você descer numa estação e mudar o sentido que a viagem em que você está sendo percorrida. E por que isso? Porque cada escolha, porque cada passo vai trazer com ele ou com ela uma consequência. E eu quero hoje chamar a sua atenção para duas verdades apenas, nesse texto que nós lemos. Somente duas. A primeira verdade é que Jesus nos alerta do fato de que há um perigo em escolher o caminho errado. Há um perigo em escolher o caminho errado. Por quê? Porque ele diz, espaçoso é o caminho, largue a porta, que conduz à perdição. E são, o que ele diz? Alguns que entram? Não. O texto diz, e são muitos os que entram por ele. Então Jesus está nos dizendo que há um perigo quando nós escolhemos o caminho errado.
E escolher o caminho errado, o perigo em escolher o caminho errado, não está ligado necessariamente à distância que a gente vai percorrer. Não é? Porque às vezes você vai escolher um caminho com 20 anos, às vezes você vai escolher um caminho com 50, às vezes você vai escolher um caminho com quase 60. E Jesus está dizendo, a questão não está no tempo que você vai percorrer o caminho. A questão também não está na dificuldade, nas dificuldades ou nas facilidades que você vai ter nesse caminho. Se o caminho foi fácil ou se foi muito difícil, se foi durante muito tempo ou se foi durante pouco tempo, isso não importa. Por quê? Porque sendo fácil ou difícil, demorando ou não, o destino final será o mesmo. Então, quando você escolhe um caminho e erra, não importa o que você viveu nesse caminho, seu destino vai ser o mesmo. Mas o perigo não é esse. O perigo também não está no fato de que aparentemente os caminhos começam paralelos. Porque no momento da escolha, às vezes a gente tem a impressão de que os caminhos estão um do lado do outro. Então você pode escolher o largo que está de um lado ou o estreito que está do outro. Mas esse não é o perigo. Por quê? Porque à medida que você vai caminhando, esses caminhos vão ficando cada vez o quê? Mais distantes. Lá no começo eles podem até estar próximos, mas depois de um tempo eles vão ficando cada vez mais distantes. Foi o que a Márcia disse na abertura. Depois de algum tempo na fé, a sua relação com as coisas do mundo vai ficando cada vez mais difícil. Você vai ficando cada vez mais intolerante com algumas coisas. Você vai estar em alguns lugares e aquele lugar não vai mais trazer paz ao seu coração. A sua vontade vai ser de ir embora. Mas o oposto também é verdade. Se você está no caminho largo, quanto mais tempo no caminho largo, mais difícil vai ser ter um coração quebrantado para escolher o caminho estreito. Mais difícil vai ser ouvir o que está sendo dito e mudar de direção. Mais difícil vai ser ouvir a palavra de Deus e reconhecer que tem pecado. Mas ainda assim o perigo não está nisso. O perigo de escolher o caminho errado, irmãos, está no fato de que um caminho errado nunca exigirá de você nenhuma transformação. Nenhuma transformação superficial e nenhuma transformação radical. O caminho errado nunca vai te escolher um preço. E por quê? Porque no caminho errado está uma multidão. O texto disse para nós, muitos são os que andam ou os que entram por ele. Muitos são. Não são alguns. Não são os que o verso 14 diz, poucos encontram. Não. Muitos estão no caminho errado. E por que muitos estão no caminho errado? Porque a maioria não quer abandonar os vícios. A maioria não quer abandonar os erros. A maioria não quer viver uma vida de obediência à palavra de Deus. A maioria não quer viver uma vida de submissão às autoridades que Deus colocou na igreja. A maioria não quer viver uma vida transformada. A maioria não quer viver uma vida que dá testemunho, porque a maioria, como Jesus nos disse, está preocupada com a sua barriga. E aqui barriga não é fome. Não é? Quando Jesus falou isso, ele não estava falando de fome. O que Jesus estava dizendo é que a maioria está preocupada com o seu próprio bem-estar, com o seu próprio prazer. A maioria só está interessada naquilo que vai fazer bem para ela. Então a maioria não está interessada no coletivo, a maioria não está interessada no corpo. Por isso é fácil andar pelo caminho largo. É fácil andar no caminho largo, porque o caminho largo não te exige renúncia. O caminho largo não te faz olhar para o outro antes de olhar para você. No caminho largo é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu acho. Então é fácil andar por ele. A maioria entra pelo caminho largo pela necessidade de pertencimento, que é uma palavra nova agora, né? A necessidade de fazer parte, a necessidade de estar no meio, de estar no grupo, a necessidade de ser incluído, a necessidade de ter mais views, né? De estar mais em evidência. A maioria entra pelo caminho largo porque na multidão ninguém é corrigido. A maioria entra pelo caminho largo porque na multidão ninguém tem nome. Olha a multiplicação de pães. Tira os apóstolos.
acha um nome de quem estava lá. Até o menino que trouxe a comida é o menino. Porque na multidão ninguém está preocupado com identidade. Na multidão ninguém está preocupado com o nome. É interessante porque a multidão sempre vai pensar que andar no caminho é ter fé em nós. É acreditar que o que nós estamos fazendo é correto. É andar naquilo que eu acho que é o correto. Porque tem mais gente andando. E não é possível que a multidão esteja errada. Eu acho interessante porque um dos maiores teóricos do socialismo, um sujeito chamado Friedrich Engels, ele disse certa vez em um dos livros dele, ele disse assim: a maioria é sempre ignorante. O cara é um ateu, mas ele está dizendo o quê? Não é porque a maioria está dizendo que está certo, porque a maioria é sempre ignorante. Então o que Engels está falando é, cuidado, não vá com a maioria. Interessante porque quando Jesus fala isso, ele está falando isso para que os fariseus escutem. E para os fariseus, o que era o caminho? Cumprir a lei. O caminho era participar das festas, era jejuar nos dias certos, era orar nos horários certos. E Jesus vem para eles e fala: não, o caminho não é esse, o caminho sou eu sou o caminho, eu sou a porta. Se vocês jejuarem, se vocês orarem, se vocês obedecerem à lei, mas estiverem fora de mim, vocês estarão fora do caminho, vocês estarão no caminho largo. O caminho estreito é uma luta constante contra a vontade da carne, é uma luta constante contra o egoísmo, é uma luta constante contra o mundanismo. E é uma luta constante contra o diabo. Há um pensador do século XIX que ele disse assim: a porta é larga e o caminho é estreito. Portanto, cada um pode viver segundo a sua vontade. Não há obediência, não há submissão, não há respeito, não há gratidão. Somente a vontade caída, muitas vezes travestida da direção de Deus. Esse é o caminho largo. Esse é o caminho que muitos escolhem. Por isso que seitas brotam todos os dias. Por isso que a gente às vezes assiste algumas coisas no jornal sobre algumas religiões e a gente pensa: como é que alguém pode acreditar nisso? Porque é o caminho largo. Segundo, o caminho da perdição não está oculto ou difícil de ser encontrado. Ontem, nesse aniversário em que nós fomos, e a Márcia comentou aqui no início, eu estava sentado sozinho num sofá lá de fora, assim, do salão, olhando lá para dentro e imaginando uma renda per capita, assim, de algumas dezenas de milhares de reais. Gente muito rica, a maioria absoluta. Pobre lá era só eu, o resto era tudo rico. E eu fiquei de fora olhando, observando aquilo e falei: gente, como que o dinheiro pode cegar tanto? Como que o poder para comprar o que quiser pode cegar tanto uma pessoa? Porque ela confunde o poder de compra com o poder de atitude. E aí ela não está preocupada. Por esse caminho passaram os escribas, passaram os fariseus, por esse caminho passou aquele jovem avarento, por esse caminho passaram todos os convidados lá de Mateus, da ceia das bodas, não é, que não compareceram, porque um tinha que enterrar o pai, o outro tinha comprado uma terra nova, o outro ia fazer outro negócio. Por esse caminho passaram essas pessoas, todas elas, pelo caminho largo. Por esse caminho passou o governador romano lá de Atos, Félix, não é? Festo ou Félix. Quando Paulo prega para ele, ele olha e fala: Paulo, eu quase me converti. Mas não, Paulo, eu vou continuar do jeito que eu estou. O caminho largo não é difícil de ser encontrado. Nunca foi. O caminho largo nunca foi difícil de ser discernido. O caminho da vida é difícil. Lá em Lucas, no capítulo 13, no verso 24, Jesus diz assim que muitos irão procurar. Aqui em Mateus ele diz que poucos entrarão. Lá em Lucas ele diz que muitos irão procurar e poucos encontrarão. Ou seja, não é um caminho fácil. O caminho largo é fácil. O caminho estreito não. E eu quero aqui, irmãos, fazer 3 aplicações desse texto para a gente encerrar. Primeira aplicação é que eu quero te dizer que é falso
que a religião mais seguida é a mais segura. Irmãos, isso vale para nós também. É falso. É falso que a religião que tem mais gente é a que está mais certa. O caminho mais seguido não é necessariamente o caminho verdadeiro. Hoje, muitos se dizem cristãos. Muitos. O Brasil dobrou o número de cristãos nos últimos 15 anos. Dobrou. Mas os corações, os objetivos dessas pessoas estão nelas mesmas. Estão centrados nelas mesmas. E aí eu me lembro de uma frase que a minha mãe me falava muito. Lá em casa, naquela época não tinha muro. Era uma cerca de tela, arame farpado e tela. E aí eu ia jogar bola na rua, que ficava lá na frente, assim, na mesma rua lá de casa, só que na outra esquina. E aí a minha mãe, era sempre à tarde, 4h30 da tarde ali, e a minha mãe ficava lá, a gente tinha um pé de laranja lima, e a minha mãe ficava lá embaixo desse pé de laranja lima, olhando a gente jogar bola, de longe, olhando. E aí, por várias vezes, chegava algum menino novo, que a gente não conhecia, e ele entrava no meio e ia jogar, e de repente ele estava lá xingando, e xingava um, xingava o outro. E aí eu chegava lá, minha mãe falava assim, o dia que aquele menino estiver lá, você não vai jogar bola de novo. Eu falava, mãe, mas... eu era, tinha 9 anos, 10 anos, falava, mãe, mas o que tem a ver eu jogar bola? O menino que está xingando, é o menino que está aprontando, não sou eu. E se ele não for, não dá time. Aí minha mãe sempre falava assim, joga sozinho. Falava, mãe, como é que a gente vai jogar os golzinhos sozinho? E aí ela tinha uma frase clássica. Ela falava assim, antes sozinho do que mal acompanhado. Porque, irmãos, não é o fato de que muita gente está fazendo que está certo. Antes só do que mal acompanhado. Não duvide disso, não duvide. E eu quero te dizer uma coisa. Uma vez, tem uns 20 anos já isso ou mais, eu estava assistindo uma entrevista no Roda Viva do Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha acabado de sair, acho que foi em 2002 isso. E aí, um dos entrevistadores falou assim para ele, mas, presidente, e a produção intelectual? Como é que está? O senhor está escrevendo muito? Ele, não. Eu saí agora da presidência, estou dando uma descansada e estou lendo. Ah, o senhor está lendo? Estou lendo. E o que o senhor está lendo agora? Algum dos best-sellers que está aí na lista da Veja, ainda falou assim, está na lista da Veja, porque a Veja tinha uma lista lá dos 10 livros mais lidos. E eu não me esqueço da frase do Fernando Henrique, ele falou assim, não, nenhum dos best-sellers. E ela, por que nenhum dos best-sellers? E ele riu e falou assim, porque se tem muita gente lendo, o livro não presta. Aí o pessoal riu, falou, presidente, mas isso é preconceito. Ele falou, não, as pessoas não gostam de ler. Se tem muita gente lendo, o livro não é bom. Então não vale a pena ler best-seller. Então, irmãos, é falso que a religião verdadeira é facilmente aceita pelo coração do homem. É falso. Não é porque tem muita gente falando, porque o nosso coração não quer fazer aquilo que é o correto. O nosso coração não quer andar no caminho estreito. O nosso coração não quer entrar pela porta estreita. Não quer fazer um movimento que é chamado de ombro-arma. Esse movimento indica que você é um soldado que agora está em posição de descanso, porque tem alguém superior a você que está passando ali perto. Sabe, um cristão verdadeiro nunca vai fazer ombro-arma. Um cristão verdadeiro nunca vai descansar. Ele nunca vai encostar a arma dele na parede e descansar. Um cristão verdadeiro não descansa, porque ninguém vai passar pela porta estreita sem ter, ao longo da caminhada, se despido daquilo que estava errado. Ninguém vai passar pela porta estreita sem ter, ao longo da caminhada, se esforçado para andar segundo o que a palavra diz. Ninguém vai entrar pela porta estreita se, ao longo da caminhada, ele não aprendeu a negar-se a si mesmo e a tomar a sua cruz. Em último, é falso que basta conhecer o caminho. No texto que nós lemos, Jesus disse, andai nele e entrai pela porta. Então não basta conhecer. O dia de amanhã, ele é uma dúvida para todos nós aqui. Para todos nós. Eu me lembro exatamente do instante do acidente do Elisandro. Eu me lembro do Elisandro saindo lá, da casa dele para ir para o treinamento, que estava tendo, que era um treinamento, lá na congregação, na época
acho que já era o Sinésio responsável lá, não era, Elisandro, naquela época, né? E aí, eram às 8h pouco da manhã, e quando deu, acho que umas 8h30, o Anilton me liga. Ó, o Elisandro sofreu um acidente aqui. Irmãos, o nosso futuro é incerto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Lá em Tiago diz que nós não devíamos nem falar que o ano que vem nós vamos fazer tal negócio. O ano que vem nós vamos em tal cidade. A gente devia olhar e falar, o ano que vem, se Deus quiser, eu farei tal negócio. O ano que vem, se Deus quiser, eu irei a tal cidade. Porque o nosso futuro é incerto. Então, se você de fato encontrou o caminho, ande por ele. É isso que Jesus está dizendo. Ande por ele. Se o seu coração está convencido do pecado e que não há recurso em você, se dobre todos os dias diante do Salvador. Todos os dias. Não duvide da bondade de Deus. Não fique justificando seus pecados para Deus. Chega para Deus, confessa seus pecados e creia que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Sabe, vá até Jesus com um coração confiante, sabendo que Ele vai te perdoar. Vá até Jesus sabendo que se você errou e está confessando para Ele que você errou com um coração sincero, Ele vai perdoar. Ele vai te restaurar, Ele vai te colocar outra vez enxertado na videira verdadeira. Não deixe que o pecado calcifique no seu coração. Não permita que o pecado se torne duro ao ponto de você não conseguir mais se quebrantar, se arrepender por ele. Não vá atrás do que a maioria está indo. Há alguns dias eu ouvi um pastor batista, calvinista, falar uma coisa e eu fiquei surpreso com a fala dele. Não que eu não creia, eu creio em tudo que ele falou, mas por ter vindo dele. Ele disse assim, irmãos, o grande problema que nós enfrentamos hoje na igreja brasileira é que as pessoas estão atrás de revelações, elas estão atrás de profecias, mas elas se esquecem que depois da cruz, as profecias são temporárias, individuais e falíveis, porque nem tudo que foi dito para uma pessoa vai valer para outra, mas quando você lê o texto bíblico e aplica o texto na sua vida, ele vale para todos. Hoje é uma noite de ceia, e é uma noite de nós nos colocarmos diante do Senhor, de quebrantarmos o nosso coração. E se por algum motivo a gente tem flertado com o caminho largo, é o dia de nós olharmos para o Senhor e clamarmos a Ele, para que Ele nos leve para o caminho estreito outra vez. É o dia de nós chegarmos para o Senhor e pedirmos perdão e decidirmos ter uma atitude diferente. É o dia de nós confessarmos para Ele que nós temos andado segundo a vontade do nosso coração, que os planos são nossos, e submetemos a Ele os nossos planos, a nossa vontade, o nosso coração, e pedimos para Ele, para que a gente, como eu expliquei aqui na quarta-feira, para que a gente não ande mais na permissividade de Deus, mas que a gente aprenda a andar no centro da vontade de Deus. É o dia de nós olharmos para nós e para as nossas atitudes e perguntarmos: em que a minha atitude glorifica o nome de Deus? Em que o que eu estou fazendo exalta o nome do Senhor? Porque muitas vezes, irmãos, nós não exaltamos o nome de Deus, nós não glorificamos o nome de Deus. Então é o dia de nós falarmos isso para o Senhor, de abrirmos o coração para Ele, de entregarmos para Ele aquilo que tem nos afligido, as nossas inseguranças, os nossos medos, aquilo que nos impede de olhar para o futuro e de crer de verdade que Deus está lá e que vai dar certo, que o melhor caminho é estar no centro da vontade dEle, que Ele já preparou um futuro para os nossos filhos, que Ele já preparou os nossos filhos, que Ele já preparou a esposa, o esposo, Ele já preparou o que vai acontecer. É o dia de nós olharmos para Ele de verdade, nós entregarmos para Ele quem nós somos e o nosso futuro. É o dia, então, de nós nos voltarmos para Ele e de nos voltando para Ele, voltarmos para a comunhão com Ele. Esse é o dia. E como diz a palavra do Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu quero te convidar a agora se colocar diante do Senhor. Você pode ficar sentado, ficar em pé, se ajoelhar, da forma que você quiser, mas orar, falar com o Senhor.